Paz e graça a todos. Meu nome é The Blessing. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, sejam bem-vindos a meu perfil oficial, página Edilson Nome. Eu estou aqui para esclarecer algumas questões e minha intenção aqui não é levantar polêmicas, então eu não vou cá falando de pessoas como tal, mas vou expor um pouco a minha indignação. Eu não falo somente quando é problemas, mas ok. Me é do meu interesse falar disto. Eu sou mestre da palavra de Deus. E se eu sou mestre da palavra de Deus, se eu vejo alguma coisa de errado naquilo que me diz respeito, não posso ficar calado, né? Temos que entender uma coisa. Nós estamos a viver nos últimos dias. E vivendo nos últimos dias, nós temos que nos lembrar de certas profecias que Jesus Cristo deixou para nós, que antecederiam a sua volta, porque nós sabemos que Jesus está a voltar a qualquer momento. Ele virá buscar a sua noiva, ele virá levar a igreja. Ele irá isentar a igreja de muita coisa fé que está por vir, de muita coisa diabólica que está por vir. Ele vai isentar a igreja disso. E louvado seja Deus, será um dia de festa para aqueles que creem em Jesus. Para aqueles que também morreram crendo em Jesus, será um dia de festa, porque a Bíblia fala que os que morreram em Cristo naquele dia irão ressuscitar e serão levados também para os ares, e nós seremos transformados. Aliás, nossos corpos serão transformados, tanto daqueles que morreram em Cristo, que de antemão também vão ressuscitar, também terão seus corpos transformados. Nós também teremos, e que estamos vivos, teremos corpos transformados e seremos arrebatados. Só que antes desse evento glorioso, antes desse evento que é a maior expectativa de todo aquele que crê em Deus, Jesus também nos deixou algumas advertências, falou de alguns sinais e certos sinais que vão ocorrer não são tão agradáveis como tal. Ele falou de mortes, ele falou de guerras e, acima de tudo, ele falou de falsos profetas. E tem se levantado uma onda de falsos profetas. Tem se levantado uma onda de falsos profetas, tem se levantado uma onda de falsos mestres. Capite? Então, temos que entender uma certa cena. O que é que diferencia de um profeta falso e de um verdadeiro profeta? Muitos diretamente vão dizer que é que falso profeta, quando profetiza, as profecias não ocorrem. E verdadeiro profeta, quando ele profetiza, as profecias ocorrem. Não é bem assim. A Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outras versões diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, qualquer um pode ter dons e vocação de Deus. E se qualquer um pode ter dons e vocação de Deus, quer dizer que você não precisa necessariamente de se tornar filho de Deus para exercer esses dons. Lembrando que Deus deu o dom ao ser humano para aperfeiçoamento da igreja. Mas só que se esses dons, estamos perante um ser humano que detém dos dons de Deus e vocação de Deus, mas no entanto, não se tornou uma nova criatura ou não se arrependeu, esse não vai usar para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Vai usar para destruir o corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isto? Falso profeta não é aquele que, quando profetiza, as profecias não se cumprem. Não é isso. Falso profeta é aquele que, embora quando ele profetiza, as suas profecias se cumprem, não produz frutos dignos do arrependimento. Visto que a Bíblia diz que dons de vocação de Deus são irrevogáveis.
Um falso mestre não é um mestre que te ensina coisas erradas. Um falso mestre, muitas das vezes, pode te ensinar coisas certas. Mas só que ele não produz frutos dignos do arrependimento. Ou a vida dele não é um exemplo a ser seguido. A vida desse profeta não é um exemplo a ser seguido. Que profeta é esse que vê um pecador a cometer pecado, algum tipo de pecado, lhe julga? Porque tem uma diferença entre repreender e julgar. A Bíblia diz que a repreensão é por amor, o que significa que todas as pessoas nas quais nós repreendemos devemos demonstrar amor na nossa repreensão. Se nós não demonstramos amor na nossa repreensão, é julgamento, não é repreensão. O que muitos fazem é julgar e não repreender. É julgar e não repreender. Um dia desses, eu acho que tornou-se viral esse vídeo. Só não quero falar nomes aqui porque eu não quero dar credibilidade a esse profeta. Encontrou um certo fiel na igreja dela a dormir. Lhe dá uma chapada, o fiel acorda. E o profeta pergunta: é lugar de dormir aqui? Sai da minha igreja. Hã? É tua igreja? Uau! Eu não queria me meter nessa polêmica, não sabia que era tua igreja, não é de Jesus. Quem te chamou? Quem se chamou então? É você? É você? E? Ok. Muito bem. Nós temos que avaliar certos profetas que nós seguimos. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. A Bíblia não diz que pelos dons os conhecereis, diz que pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Então, esse profeta pode profetizar, a profecia se cumprir. Esse mestre pode te falar, te ensinar boas coisas, mas analisa a vida dele. Será que a vida dele é digna de um exemplo? Digna de um exemplo para quem quer conhecer mais a Jesus? Será que eu posso conhecer a Jesus através desse mestre, através desse profeta, mesmo que ele tenha a boca fechada? Será? É esse tipo de pergunta que nós temos que fazer. É evidente que existem profetas, existem mestres que também estão no processo de crescimento espiritual, estão no processo de santificação, estão no processo de produção de frutos do Espírito. Sim, existem esses casos. Não é por acaso que a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Mas tem aqueles profetas, nós temos que discernir. Deus nos deu o dom de discernir espíritos. Às vezes há profetas que nós temos que perguntar: que espírito move esse profeta? Que espírito move esse mestre a fazer isto? Nós temos que perguntar isso. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: será que vocês estão a desprezar as riquezas da glória de Deus, ignorando que a benignidade de Deus é que leva ao arrependimento? Então, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que a sua pergunta em si já tem resposta. Ele deixa transparecer por meio de uma pergunta retórica, que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Bondade de Deus. Nós podemos demonstrar a bondade de Deus repreendendo, é uma das formas. Nós também podemos mostrar a bondade de Deus revelando o quando Deus ama a pessoa, o quando Deus amou o mundo, o quando Deus ama a humanidade. Porque Jesus é pela humanidade. Agora você encontra alguém que está a fazer, no caso desse profeta, encontrou um fiel a dormir. E a Bíblia deixa transparecer que houve um tempo que os discípulos, Jesus, quando estava a descer do monte, encontrou os discípulos a dormir.
Os discípulos estavam a dormir não por causa do cansaço, estavam a dormir porque estavam tristes. E aquele menino, aquele jovem, estava a dormir porque a mãe estava doente. E o profeta conseguiu localizar que tem uma mãe doente. Conseguiu localizar o nome dele. Ok, tá bom. Mas mostra-me lá os frutos dignos do arrependimento. Ou mostra-me lá os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, temperança, fé, paz. Mostra-me lá isso. Naquele vídeo. Não há. E depois vocês querem vir me dizer, porque é homem de Deus, muitas almas foram salvas por ele. Bros, come on, man. Come on. Eu falo isso porque estão a sujar nosso meio. Estão a sujar nosso meio. Cuidado com quem vocês seguem. Se a pessoa que vocês seguem estão a te ensinar a odiar uns aos outros, se as pessoas que vocês seguem estão a te ensinar a odiar a mim ou outra pessoa, essa é uma das evidências que ele é um falso. Depois daquele vídeo, eu fiquei constrangido. Fiquei a pensar, este ensinou indiretamente a igreja a odiar aquele jovem. E por sua vez, está a ensinar aquele jovem a odiar a igreja. E quem sai a ganhar aí não é o reino de Deus, é o reino das trevas. O diabo fica de camarote a assistir a bater palmas. Bravo. Yes, é isso aí mesmo. Então, essa porção, esse vídeo de desabafo que queria trazer para todos vocês, não se esqueçam. Eu não quero que vocês odeiem ao pastor X ou pastor Y. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para vos ensinar a palavra de Deus, como deve ser e da forma que deve ser. Eu estou aqui para vos ensinar a palavra de Deus, como deve ser e da forma como deve ser. Eu não quero te tirar de nenhum movimento para outro. Eu não quero te tirar de nenhuma igreja para outra. Essa não é minha missão. Não. Minha missão é te posicionar na palavra. Minha missão é transmitir o conhecimento de Cristo para ti, para você não chorar, não tirar lágrimas desnecessárias. Porque muitos, por falta de conhecimento de Cristo, tiram lágrimas desnecessárias. Por falta de conhecimento de Jesus Cristo, sofrem por coisas que não deveriam estar a sofrer. É muito feio um cristão sofrer por maldições hereditárias. Um cristão, enquanto a Bíblia diz não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas um cristão é atacado por maldições hereditárias. Está a aprender o quê, você? Está a aprender o quê? Isso significa que você precisa de investir no conhecimento de Jesus. Eu gosto de uma passagem bíblica que Jesus fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que desejares e vos será feito. Primeiro ele fala, se vós estiverdes em mim, está a falar do novo nascimento. Você se tornar cristão, você se arrepender. Arrependimento é mudança de mentalidade, não é mudança de comportamento. Mudança de comportamento, sem mudança de mentalidade, é temporário. Isso leva à hipocrisia. Estou a falar de arrependimento genuíno. Agora, quando ele diz, e as minhas palavras estiverem em vós, parece estar a falar da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Está a falar do investir profundamente em conhecer a Jesus, em conhecer a Ele mesmo. Porque se você investe profundamente em conhecer a Jesus, consequentemente, vais acabar por conhecer quem você é e também vais acabar por conhecer os seus direitos em Deus. Muitos não se conhecem quem são, muitos não conhecem os seus direitos em Deus, não porque não tentam buscar essas duas coisas,
mas porque não investem no conhecimento de Cristo. Então, minha missão como mestre da palavra de Deus é, se possível, denunciar falsos profetas, sem dar credibilidade, mas acima de tudo, é te posicionar firme, te transmitir o conhecimento de Jesus como deve ser e da forma que deve ser. Como deve ser e da forma que deve ser. Então, não quero alongar esse vídeo. Foi uma honra partilhar essa porção da palavra de Deus e desabafar convosco. Fiquem na paz do Senhor. Beijos.